Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando sala de entrevistas dessa tarde. Hoje com a presença da Amanda Mesquita. Ela é nutricionista, especialista em emagrecimento. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Bruna. Tudo bem? Tudo bem, Amanda? E eu quero começar a nossa conversa te perguntando como tu entrou nesse meio da nutrição e ficou especialista em emagrecimento. Então, na verdade, a inspiração foi meu irmão, né? O meu irmão, ele já fazia dietas há muito tempo, assim, e eu observava a diferença que o corpo dele tinha quando ele se alimentava de forma adequada, né? Então, eu cursava outra faculdade, mas fui bem motivada por ele. Passei na faculdade, né? E comecei a cursar e me apaixonei. A partir de então, eu comecei a me especializar, a ter buscas por fora da faculdade, em cursos, assim, e me identifiquei muito, né, com a especialização em emagrecimento e hipertrofia, principalmente voltado para a saúde das mulheres, que é o que hoje é o carro-chefe. E como é que é a tua atuação aqui no município do Rio Grande? Então, eu atuo em consultório privado, né, na minha clínica mesmo. Os atendimentos são particulares. E hoje eu atendo, olha, englobo basicamente tudo que envolva emagrecimento e hipertrofia, né? Embora a minha especialização seja em saúde da mulher, também atuo muito com atletas, com esporte, né, praticantes de atividade física. E aí o meu trabalho ele é todo voltado para essa parte tanto de saúde quanto estética. Eu atendo presencial aqui em Rio Grande, atendo presencial em Pelotas também e online, onde quer que estejam. Amanda, e como esses pacientes chegam até ti, né? Quais são as dúvidas mais frequentes que eles têm? Olha, a dúvida mais frequente, sem dúvidas, é como emagrecer rápido. Né? Eu acho que a maioria das pessoas que chegam para mim, elas têm uma ideia ainda muito confusa da nutrição, né? Então, o meu trabalho, o meu papel principal é desmistificar a nutrição para essas pessoas, né? E trazer um entendimento maior sobre a alimentação, de acordo com os objetivos, né? Mas, sem dúvidas, o que mais chega, assim, é como emagrecer rápido, né? Como ter esse resultado de forma muito rápida. E é possível emagrecer muito rápido, Amanda? Olha, possível, dependendo do caso até é, né? Mas não é algo viável e muito menos saudável, né? A gente sempre fala muito na nutrição sobre a importância da constância, a disciplina, né? Repetir os novos hábitos até que eles realmente se instalem na vida, né? Mas para isso existem estratégias, né? E sempre com o acompanhamento da Nutri fica mais fácil. E com o verão, muitas pessoas procuram fórmulas mágicas, né, Amanda? Até onde isso é perigoso? Bom, levando em conta que todo extremismo ele é perigoso, né? Então, na alimentação, principalmente, déficits, né? Comer muito a menos do que o corpo necessita, leva o corpo a um estresse muito grande, né? E dependendo do metabolismo da pessoa, podem vir vários impactos negativos para a saúde, né? Principalmente agora com calor, queda de pressão, tontura, né? Mal-estar. Fora isso, a longo prazo, que vários danos no metabolismo que às vezes são até irreversíveis, né? Dependendo do tipo de alimentação que essa pessoa tiver. Agora, atualmente, o pessoal tem mais informação, né? Embora seja uma bomba de informação que a gente tem nas redes sociais, eu percebo na vivência do consultório que o pessoal está um pouquinho mais moderado em relação à alimentação. Então, a gente já não vê mais estratégias tão radicais. Mas, antigamente, assim, cheguei a pegar dietas que as pessoas comiam só ovo, ou dieta da lua, né? Que dependendo da lua se alimentavam de certo tipo, ou só sopa, né? Tudo isso pode causar deficiência nutricional, né? Então, dependendo do estado do corpo dessa pessoa, é bem perigoso, sim. Aproveitando falando dessas dietas malucas, né, Sim. Amanda? Quais são os mitos que as pessoas chegam no teu consultório e tu precisa desmistificar? Bom, a maioria, sim, das pessoas chegam com a ideia de que pode comer proteína à vontade, né? Que proteína, ovo, carnes e tudo mais, tem que comer em grandes quantidades, né? Acho que o mito maior também que tem é que quanto menos comer, melhor, tá? Esse aí eu gosto de desmistificar bem, né? E ainda tem muita relação quanto aos alimentos, né? Muito tabu quanto aos alimentos, né? Carboidrato como vilão, proteína liberada. Então, tudo isso eu tento trabalhar que as pessoas entendam melhor que todos os macronutrientes são importantes, né? Tanto carboidrato, proteína, lipídio, mas que o que faz a mágica acontecer é o bom cálculo, né, desses alimentos, a boa distribuição e o equilíbrio. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, por exemplo, dos carbos, das proteínas, que tem pessoas que utilizam assim,
E eu queria que tu explicasse realmente o objetivo que essas pessoas têm para elas chegarem nesse objetivo, por que que elas não podem fazer isso? Tá. Então assim, ó, os macronutrientes, né, como o nome já diz, são macros. São a parte maior, assim, dos alimentos, né? Então a gente tem os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Mas dentro disso a gente trabalha também com os micronutrientes, né, que são fundamentais. Dentre eles as vitaminas, os minerais, né, tudo aquilo que em conjunto fazem o nosso corpo funcionar, né? Dentro dos macronutrientes, cada um deles tem a sua importância, né? Então, os carboidratos muito relacionados com a energia, as proteínas com a proteção do músculo, recuperação muscular, né? Lipídios em conjunto também relacionados muito com a energia. Então, a gente não pode excluir nenhum deles, né? Mesmo que a pessoa tenha alguma restrição alimentar, excluir algum tipo de macronutriente é bem irresponsável, né? Porque cada um deles tem a sua função. O grande segredo é a combinação deles. E aí, quando chegam esses pacientes para mim, independente do objetivo, seja de emagrecimento ou de hipertrofia, a gente precisa fazer o cálculo e a distribuição desses nutrientes com o corpo e o objetivo da pessoa, né? Eu trabalho com dietas calculadas, então dentro disso não existe uma dieta de gaveta, né? Cada pessoa tem uma necessidade. Então, por exemplo, a Bruna vai comer tanto de carboidrato, tanto de proteína e tanto de lipídio, de acordo com o objetivo da Bruna, né? E essas estratégias, elas podem ser mudadas de acordo com os números de semanas, meses, enfim, depende do resultado da pessoa, né? Mas só quem vai saber mesmo a estratégia adequada é o nutricionista, né? As pessoas chegam com essas ideias muito enraizadas, né? E aí já começam a estipular vilões na alimentação, cortar os alimentos, só que não possuem conhecimento, né? Eu sempre falo a proteína, por exemplo. O pessoal chega no churrasco, posso comer à vontade, né? Churrasco é proteína, não é bem assim, né? Dependendo da carne, a maioria das carnes utilizadas nos churrascos tem gordura também. E aí entram as calorias. Então, assim, o mundinho da nutrição não é tão simples, é bem complexo, tem muito cálculo, e eu sempre digo que é um mundo atento a detalhes, né? Cada alimento tem a sua função, as suas calorias, né? E dentro disso, a sua distribuição de macros e micronutrientes. E com a internet, principalmente as redes sociais, né, Amanda? Ficou muito comum encontrar dietas. Realmente, tu joga ali no Google, vai aparecer Tudo pronto. muitas. Só que com a função das redes sociais, muitas pessoas têm alguns influencers que seguem e acha bacana a dieta e segue. Isso também não é legal, né? Não, porque como eu sempre digo, né, a individualidade, as pessoas têm que lembrar disso, que cada ser é único. Então, a dieta que é boa pra mim, pra ti pode ser péssima, né? Então, quando a gente vê uma blogueira fazendo uma estratégia, por que será que ela tá fazendo aquilo? Qual o objetivo? Né? Será que ela tem alguma doença? Não tem? Tem uma restrição? Né? Qual o gasto energético dela? O que ela faz de atividade física? Porque tudo influencia, né? Até as profissões. Eu, por exemplo, sou nutricionista, né? Mas eu passo muitas horas sentada. Então, eu tenho que ter cuidado, sim, com o quanto de atividade física que eu faço. E a minha alimentação tem que estar combinada com isso, né? Se eu me comparar, por exemplo, com uma bailarina, imagina o gasto energético que ela tem comparado ao meu. Então, entender que cada ser é único. E a dieta também tem que ser única. Aproveitando para falar das atividades físicas, né? Essa combinação é perfeita. É a combinação perfeita, né, Bruna? O pessoal busca a fórmula mágica. Eu sempre digo, a alimentação adequada e exercício físico. É a soma que não dá erro. E qual é a tua indicação básica de exercício? Bom, o básico, né, recomendado pela OMS, é pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, né? Que pode ser uma caminhada, bicicleta, academia, esporte. Aí depende muito do objetivo da pessoa. Mas, né, do básico, assim, para ser saudável, sair do sedentarismo, pelo menos 150 minutos por semana, né? E sempre digo, uma atividade que tu estejas preparado. Colocar um tênisinho, uma roupa adequada, levar água, né, para manter a hidratação em dia. Mas é o mínimo, assim, 150 minutos por semana. Tá certo, Amanda. A gente vai para um rápido intervalo. Certo. E já já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas desta tarde. Quem está aqui com a gente hoje é a Amanda Mesquita. Ela é nutricionista e é especialista em emagrecimento.
Amanda, no primeiro bloco a gente já falou vários tópicos, né? Mitos sobre nutrição, dietas malucas. E eu queria começar agora este bloco falando dos desafios mais comuns dos teus pacientes. Bom, sem dúvidas, o maior desafio que tem é a relação com a comida. As pessoas chegam para mim no consultório com crenças muito enraizadas, assim, tanto dos hábitos de vida quanto da infância, né? Então, embora eu não atenda crianças, né, eu falo muito sobre a introdução alimentar hoje para nós adultos, né, para que as nossas crianças, os nossos filhos tenham mais conhecimento sobre a nutrição, mais entendimento, né, que a alimentação ela é base da nossa vida. Digamos que 80% do dia aí a gente tem algo relacionado à alimentação, né? E ter uma boa relação faz muita diferença, tanto para a saúde, até mesmo para as questões psicológicas, né? Porque dependendo da relação com a alimentação, as pessoas chegam com muitos problemas. Então, acho que esse é o top 1, assim, da maior dificuldade. E também, outro caso, assim, que eu trabalho muito, que é uma dificuldade muito grande das pessoas, é em relação ao próprio corpo, né? A aceitação do corpo, entendimento de estrutura, sem dúvida, são as duas maiores dificuldades. Amanda, em relação ao primeiro desafio que as pessoas encontram, né, com a comida, é muito comum encontrar pessoas que descontam, né, o estresse na comida. Isso prejudica muito, né? Totalmente, né, Bruna? Até porque isso mostra que tem alguma desregulação ali, tem algo que não tá legal, né? Não tá bacana. Porque esse excesso, né, essa busca excessiva na alimentação tem muita relação, às vezes, com o merecimento, né? Nossa, hoje eu trabalhei demais, mereço comer tal coisa, né? Ou cansaço, tô muito cansada, vou comer tal coisa. Então, acaba que o alimento ele vai perdendo a propriedade real dele, né? Que é nos nutrir, né? Nos alimentar, né? E aí acaba virando um conforto. E aí, quando chega nessa linha do conforto, é que é perigoso, que é ruim, né? Porque daí começa a virar aquele hábito, né? Então, toda vez que tu tá cansado, tu chega em casa, iFoodzinho, pede lá algo, né? Que às vezes a gente nem pensa, né? A gente pensa o mais gostoso, o maior que tiver, né? O mais palatável. Então, isso é uma forma de estar ali preenchendo esse vazio, esse desgosto, essa situação que às vezes é emocional, né? E pós-pandemia eu percebi muito essa relação das pessoas, tanto com a frustração, a ansiedade, a preocupação com o alimento, né? Então, isso gerou muitas pessoas com exagero alimentar, né? Alguns tipos de compulsão, né? E outros exageros em relação à alimentação e compensações, né? Fazer muitas horas de atividade física, que daí é mais um problema também a ser discutido. E quais são as dicas que tu dá para essas pessoas que ainda descontam na comida? Bom, é um tema, né, Bruna, muito grande. Assim, a nutrição sozinha não trata isso, né? Eu sempre gosto de defender e indicar o trabalho multidisciplinar, né? Inclusive, eu trabalho com alguns psicólogos e psicólogas, porque é um trabalho que a gente precisa fazer em conjunto, né? Se o ponto que a tua vida está tem propiciado esse exagero alimentar, significa que tem algo desregulado, né? Principalmente a ansiedade, que é uma das palavras que eu mais escuto no consultório. Ah, Amanda, vim consultar, vim te procurar porque eu tô muito ansiosa, tô comendo demais. Ok? Se a ansiedade, se essa emoção está desregulada, a gente tem que tratar a causa, né? E aí não é a nutricionista, né? Daí é um trabalhinho para psicóloga. Então, eu sempre defendo esse trabalho em conjunto. Claro que com a nutrição, né, a gente aplica muitas técnicas comportamentais de melhorar o relacionamento com a comida, a gente ameniza, né, esses exageros. Mas, sem dúvidas, é um trabalho que precisa ser em equipe, né? Tanto a psicóloga com a nutri e o paciente. O paciente precisa entender, precisa estar aberto a receber esse tratamento. E acho que o mais importante, assim, é de fato colocar em prática, né? Porque não é uma missão muito fácil, né? É muito mais cômodo, é muito mais confortável descontar tudo ali na comida, né? Por minutinhos de prazer. Então tem que ser um trabalhinho bem minucioso. Amanda, e a busca pelo corpo ideal? A gente vê na internet também pessoas que não utilizam só da nutrição, né? São procedimentos cirúrgicos. E aí as pessoas comuns procuram por aquele corpo ideal que não é tão ideal assim, né? Fala um pouquinho pra gente. Partindo desse questionamento, né? Qual o corpo ideal? O que seria um corpo ideal? Né? Porque para mim um corpo ideal é um corpo saudável, é um corpo com saúde, né? Então acho que é uma questão, uma resposta também muito individual
que as pessoas precisam de amadurecimento, tanto de estrutura, tá? Porque algo na nutrição que a gente trabalha muito é a composição corporal, né? Qual a estrutura das pessoas, né? Eu posso ter uma paciente com 1,80 m e com 80 quilos, e uma paciente com 1,50 m e 80 quilos, né? Uma vai estar eutrófica, com peso adequado, e a outra obesa. Então, qual seria o corpo ideal, né? A gente precisa desmistificar essa ideia cada vez mais, né? Quando se fala em entendimento de estrutura, é exatamente isso. Cada pessoa vai ter um tamanho, uma largura, né? Uma espessura, um estilo de vida, e também não dá para desconsiderar a genética, né? Então, o ideal é que o teu corpo seja saudável e que tu te sinta bem com ele. E quais são as maneiras que tu utiliza no consultório para conversar com o teu paciente sobre isso? Muita conversa, né? Muito diálogo. Mas o que funciona muito também, eu trabalho com avaliação física, tá? Eu faço avaliação física nos pacientes, né? Com adipometria, circunferência, né? Eu uso um software onde eu mostro as avaliações físicas, porque eu gosto de mostrar para o meu paciente para que ele conheça o corpo, né? Porque às vezes as pessoas chegam assim, nossa, eu preciso emagrecer. Às vezes não. Às vezes já é uma pessoa que a gente chama de falsa magra, né? Mas essa pessoa está precisando exercitar o corpo, criar músculo. Então, eu gosto muito de explicar detalhadamente para o meu paciente, né? Eu trabalho com fotos também, né? Utilização única ali já com o paciente, para que ele veja, que ele enxergue, que ele comece a se observar da forma que realmente é. E não comparando com a blogueira, não comparando com uma influenciadora, mas sim com o teu real corpo. E a partir daí a gente traçar metas reais e possíveis para aquele corpo, né? Porque tem questões genéticas e biológicas que às vezes nem a cirurgia plástica é capaz de reverter, né? Que a gente já nasce com aquela estrutura. Então eu acredito que, sem dúvidas, o entendimento é a melhor parte. Então, muita conversa, entender a avaliação física e também enxergar, né, os resultados. Eu gosto muito de mostrar os resultados. Porque às vezes a gente se torna tão rigoroso, né, com nós mesmos, né? A gente fica muito exigente. E aí a gente acaba não apreciando o processo, que ele tem muitas evoluções. Só que a gente tem que ter um pezinho no chão ali de realidade. O que é possível, o que não é. Então é um trabalho longo, assim. E, Amanda, como é que funciona? É um tratamento que pode chamar? Durante quanto tempo? Qual é o tempo máximo, o tempo mínimo? Então, eu sempre falo, a nutrição, ela precisa de tratamento, né? As pessoas precisam entender que nós tratamos, assim como o médico vai te prescrever o medicamento, vai ver se funcionou ou não para o teu caso. Com alimentação é a mesma coisa, né? Ainda mais detalhado, porque eu preciso ver o que funciona para o teu metabolismo ou não, né? E quando se fala em metabolismo, a maioria das pessoas que chegam para mim, por exemplo, meu público-alvo tem em média 30 anos. Por quantas dietas esse corpo já não passou? Quantas restrições, quantos exageros? Será que esse intestino dessa pessoa está funcionando? Como é que está essa microbiota intestinal? Então, eu tenho que ir regulando passinho por passinho, assim, né? Ajustando esse corpo para ter entendimento de qual estratégia é possível utilizar. Então, é bem individual, tá? Eu trabalho com acompanhamentos mensais, porque eu tento captar ali aquele paciente e fazer ele entender a importância do tratamento. Mas, sem dúvidas, pelo menos 90 dias, 3 meses, para a pessoa entender o processo e ver resultado. E após o tratamento, essas pessoas, elas seguem à risca ali essa dieta? Como é que a gente pode chamar? Então, eu chamo de plano alimentar, tá? Eu acho que a dieta tem muita ideia de prazo de validade. E aí eu sempre pergunto, tu quer ter resultados, né? Tu quer melhorar o teu corpo, a tua saúde. Tu quer que esse resultado seja duradouro ou que tenha um prazo de validade? Né? Se a resposta for que seja duradouro, tu precisa manter aquelas mudanças, né? Porque a partir do momento, fiz uma dieta agora porque eu quero secar pro Natal. Ok, passou o Natal, incha tudo de novo, né? Engorda tudo de novo. Então, eu trabalho com estratégias, né, de plano alimentar. Porque é um plano mesmo, que tu consiga colocar na tua vida e seguir isso a longo prazo, né? O tratamento no consultório pode ser de 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Eu trabalho com altas também, né? Tem pacientes que eles enraizam tanto o novo hábito que às vezes eles aparecem 1 vez por ano para me visitar, né? Porque daí, de fato, tu mudou o teu hábito. Tu mudou o teu hábito alimentar, o hábito de vida, e aí a gente considera que foi uma estratégia eficiente. Eu quero te agradecer a tua presença hoje aqui, Amanda. Eu que agradeço o convite, né? Tô muito honrada e feliz de poder falar um pouquinho da nutrição para as pessoas,
desmistificando esse assunto que às vezes causa tanto conflito, né? E espero que as pessoas possam se alimentar melhor. Muito obrigada, Amanda. E para você que me assiste aqui, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.